Olá pessoal, tudo bem? Faz algum tempo que eu não estou postando muitos vídeos no canal, que eu ando totalmente desanimado, sem vontade de falar. Às vezes eu tenho conteúdo, mas ter vontade de falar é outra coisa. Em janeiro eu tirei férias, deu tudo errado mesmo. E eu pensei, não, de repente seria interessante eu relatar isso, porque outras pessoas estão passando por problemas, coisas difíceis, e de repente a minha experiência, a maneira como eu agi, poderia motivar as pessoas. Mas eu ficava assim, pô, não tem motivo para falar. Aí eu li esse livro aqui é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes, estou sem Quintana Arantes. É um livro difícil de ler, ela não é necessariamente uma escritora. Então, quando a pessoa não é de um escritor nato, assim, tem essa vocação, ela às vezes não sabe colocar as coisas de forma, digamos assim, poética no texto, no escrever. E então a leitura, que quando você lê um livro, você tem o prazer da leitura e do conteúdo. No caso aqui você tem só do conteúdo, mas o conteúdo é muito bom, eu recomendo a leitura. Paguei R$ 36, vale a pena. E ali tem muitas pessoas com problemas gravíssimos e às vezes o próprio médico, às vezes também tem seus problemas, né? Ele tem que ir lá consolar, então existem pessoas assim. E eu pensei, não, deixa eu gravar esse vídeo, que eu acho que eu vou poder, de repente, ajudar alguém, então eu vou contar o que aconteceu nas férias e depois para você entender como que eu agi e tentar dar um exemplo para você, motivar você em alguma situação. Eu sou aquela pessoa, eu acho assim, quando tem várias pessoas mal, aquele que está menos mal deve buscar um motivo para motivar os outros. Eu, apesar de todos os problemas insatisfeitos com a minha vida, depressão, as coisas não estão dando certo, eu ainda consigo, sabe, trabalhar isso, consigo me manter, de certa forma, equilibrado. Então acontece o seguinte, todo janeiro, mês de janeiro, minha filha, nós tiramos férias e nós viajamos. E acontece o seguinte, agora eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 9 ou 10 de janeiro, março, né? Então eu tô meio perdido com a data, mas é março. Então acontece o seguinte, aí nós programamos as férias, a gente programa antes já, a gente meses antes, a gente vai guardando dinheiro e paga tudo à vista, a gente não parcela. E aí então acontece o seguinte, eu 4 dias antes do Natal, o meu colega me procurou, que eu sou guarda na prefeitura, trabalho à noite e tem outro trabalho de dia. Como tinha uma espécie de recesso, então nós ficamos só nós dois tomando conta disso aí. E ele teria que abrir a prefeitura, depois eu fechar. Ele disse, você quer folgar no Natal ou no fim do ano? Eu digo, você tem família, então escolhe você. A minha filha no Natal está viajando, ele ia viajar com a mãe dela. Então ele decidiu que ele folgaria no Natal. Porém, 2 dias antes, eu percebi, olhando as câmeras de segurança, já que o São Guarda tem acesso, eu não via ele na prefeitura. À noite, pouco antes de encerrar o expediente, meu chefe me ligou, olha, você vai ter que vir trabalhar agora. O fulano está no hospital, ficou doente, e eu fiquei sozinho até o último, eu ia tirar férias no dia 5 ou 6 de janeiro, essa é a primeira segunda-feira do ano. E até ali eu fiquei sozinho. E no domingo, que era o último dia que eu trabalhei, eu tomei muita água, porque eu não tive tempo para comprar almoço, eu comprei uns lanches, meu, salgado, e estava muito quente, e eu pensei, estou tomando muita água, isso vai me fazer mal. Na segunda-feira, realmente, eu acordei ruim do intestino, estômago, foi terrível. E nós iríamos viajar naquele dia. Só que 15 dias antes, minha filha disse, pai, eu vou me encontrar em Foz do Iguaçu com um YouTube, onde ela é roteirista do canal, e ele me avisou que ele vai ter que viajar no encontro de canais ali, que ele é muito importante, ele não pode faltar. Tem como adiar a viagem? Tem. Então, eu transferi para outra segunda-feira, e nós íamos Carazinho, no Rio Grande do Sul, eu moro no Mato Grosso do Sul, depois Porto Alegre, Foz do Iguaçu e voltaríamos para o Campo Grande. É uma viagem bem longa, bem cara, a gente se preparou. E quando nós chegamos, e aí na segunda-feira eu amanheci doente, segunda e terça foi aquilo, né? Na quarta começou a dor de garganta. Na quinta-feira eu tive que ir no médico, estava terrível, né? No sábado comecei a ter problema no fígado, daí eu li a bula e de fato ele dizia que fazia mal para o fígado. Na segunda-feira, dia que nós iríamos viajar, então eu amanheci vomitando por causa do fígado. Então. Mas tudo bem, até 10 horas da manhã estava tudo bem. Aí eu falei para minha filha, vamos viajar porque eu preciso me curar, né? Essa viagem vai me curar. Aí nós viajamos 3 da tarde para chegar na madrugada de quarta na casa da minha irmã. Então, 2 dias de viagem. Porém, à noite, durante a viagem, eu comecei a ir no banheiro toda hora fazer xixi. E saía pouco e meio que doía, né? Eu falei para minha filha, tem alguma coisa errada. Eu acho que é a ansiedade, que o ônibus começou a atrasar. E aquilo começou a mexer. Uma ocasião eu tive um problema assim de ansiedade e foi exatamente isso. Porém, nós chegamos na casa da minha irmã às 3 da manhã, ela faz um chimarrão,
que eu sou do sul, tomo chimarrão. Falei para ela do problema, nem que seja só para mim, não precisa tomar. Vou tomar um pouquinho, talvez essa cafeína que está fazendo no meu corpo vai resolver o problema e tal. Aí fomos dormir, de repente eu acordei e estava todo molhado. Tinha feito xixi na cama. Aí fui no banheiro, troquei, né? Quando acordei de novo, estava novamente molhado. Daí, bem cedo, quando eles levantaram, eu levantei também. Lá pela metade da manhã, eu falei para minha irmã, a gente tem que ir no médico, não tem como deixar assim. Aí, depois do meio-dia, fomos no hospital, fizemos exame e era infecção urinária. Aí, no outro dia, eu estava na mesma situação. E a minha filha, eu ia visitar uma irmã que morava na outra cidade. O meu cunhado disse, olha, são 130 quilômetros de ida, mas de volta, não recomendo essa viagem na situação que você está. E minha filha disse, pai, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar todas as viagens. Eu já descobri aqui no aplicativo que tem um ônibus que vai para Campo Grande às 5 da tarde. Vamos até a rodoviária, vamos cancelar as passagens e vamos comprar para Campo Grande. Chegamos lá e, quando nós íamos à rodoviária, eu pensei, tomara que eu consiga um lugar bem do lado do banheiro. Para quem já andou de ônibus, sabe que o pior lugar é do lado do banheiro. E aí, quando a mulher, cancelamos a viagem para Porto Alegre, o cara devolveu o dinheiro, e disse, agora você vai falar com a senhora ali, que é ela que faz passagem interestaduais. Aí nós conseguimos, era a mesma empresa, então ela não precisou devolver o dinheiro, apenas pagamos a diferença. E ela olhou para o computador e disse, olha, 2 assentos juntos, só do lado do banheiro. Eu disse, não, mas é isso que eu quero. Ela me olhou assim, eu expliquei para ela a situação que eu estava, que cada 20, 30 minutos eu tinha que ir no banheiro. E ela deu risada, nossa, então você teve sorte, né? Então nós fomos a Campo Grande, foi uma viagem terrível. Lá tivemos que ficar no hotel, porque nós chegamos tarde, não conseguimos pegar o ônibus de volta. E aí foi assim um mês inteiro, as férias inteiras. Aí depois começou a entrar o efeito colateral do remédio, que eu fazia cocô 20 vezes por dia, urinava umas 40. Quando eu dormia, eu me molhava. Eu protegia a cama, mas não era muito necessário que não saia tanto urina, porque como eu fazia muito seguido, eu não tinha muito urina. Só que daí comecei a enfraquecer, porque a comida não ficava no estômago e não tinha o que fazer, era isso. Eu em casa, de férias, eu sou um cara muito impaciente, eu sou assim, quando estou em casa de férias, eu saio muito, eu ando pela cidade, vou para todo lugar, né? Eu estava em casa e eu não podia ir longe, né? Eu podia ir no supermercado, voltar rapidamente, porque eu tinha que procurar um banheiro, então não tinha como sair. Então foi terrível, realmente. Aí eu voltei para o serviço, então já tinha passado mais ou menos o efeito do remédio. 10 dias depois que eu tinha retornado para o serviço, que eu estava saudável. E uma manhã eu estava muito mal da depressão. Daí eu pensei assim, com tudo que me aconteceu, eu até não estou tão mal. Por que essa viagem foi tão frustrante? Há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz um projeto para reconstruir a casa, depois arrumar meus dentes, fazer um monte de curso e tudo. E para isso eu tive que fazer empréstimo, eu gastei tudo que eu ganhava, investia nisso. Então, e depois arrumar os dentes. E eu consegui pagar tudo, então quando então eu comprava só roupa bem baratinha, quando necessário, comprava mais só o que precisava mesmo, porque eu foquei tudo no pagamento, eu queria pagar todas as dívidas. E aí quando eu paguei o dentista, eu faltava daí só o empréstimo, mas o empréstimo não era difícil de pagar. Aí eu me lembro, a primeira coisa que eu fiz, eu fui numa loja comprar erva mate, e eu decidi comprar uma bomba decente, que as bombas que a gente comprava no supermercado para tomar chimarrão, eu simplesmente podia ter trazido o chimarrão aqui para mostrar, eu esqueci. E aí, então, elas enferrujam, daí eu chego para mostrar, eu queria uma bomba boa, tal. Ela me mostrou uma, contei que é 250, eu disse, não, eu quero uma bomba, mas também não tão boa assim. No futuro, eu pretendo comprar uma bomba assim. E ela mostrou outra, essa aqui é 35, não enferruja e tal, perfeito, é exatamente como eu queria. Então, eu comecei a comprar coisinhas melhores. Aí eu quitei o empréstimo, levei 3 meses para conseguir quitar, tudo, guardei tudo, e ali então comecei a guardar dinheiro para viagem, e eu ia comprar então em Porto Alegre e Foz do Iguaçu, e eu ia comprar roupas, calçado, porque aqui na minha cidade tem também, o preço não varia muito, mas a diversidade, quando você tem uma cidade grande, os produtos giram mais, então as lojas podem ter mais diversidade, coisa que aqui não tem tanto. E como eu fiquei doente, então eu peguei, guardei esse dinheiro, apliquei ele, que eu gosto muito de aplicar, estou estudando aplicações. E eu pensei, agora eu vou comprar as coisas só com o dinheiro do mês. Então comecei a comprar lentamente, mas foi muito frustrante porque não era só pelas compras, isso era o de menos. É que nós vimos em Porto Alegre, no apartamento, quando eu morava, quando a minha filha nasceu. É um local muito bonito, mas que nunca mais eu consegui voltar. Eu voltei uma vez, foi em 2012, voltei a Porto Alegre para mostrar para minha filha, porque ela nasceu lá. Eu saí de lá com 5 anos e nós iríamos voltar lá. Tinha até conversado com a dona do apartamento, para quem eu vendi, então. E foi muito frustrante porque a gente dependia do tempo
O ruim quando se faz uma viagem assim, você chega na cidade e está o tempo todo chovendo, você não consegue usufruir muito disso, né? E o tempo estava bom, não choveu naqueles dias. E a previsão é de pelo menos uns 15 dias para sem chuva. E fiquei muito frustrado, porque eu estava muito entusiasmado, muito feliz com aquela viagem. Então eu lembrei que, uma ocasião, um piloto de Fórmula 1, eu não sei se foi o Nelson Piquet ou alguém, disse assim que para você ser piloto de Fórmula 1, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Ele diz assim, você passa às vezes 15 dias se preparando para aquela prova. E no momento da largada, costuma dar acidente. Às vezes, na largada, você sofre um acidente, teu carro quebra e você não tem como continuar. Então, a tua corrida, que você se preparou 15 dias, dura 30 segundos. E aí acabou. E aí você fica super frustrado e você tem vontade de terminar com a vida, né? Só que você tem que ter um equilíbrio emocional, saber que isso faz parte e você tem que já começar a pensar na próxima. Então foi exatamente o que eu fiz. Agora minha filha começou a namorar um rapaz lá de Tangará da Serra, que é no Mato Grosso, eu moro no Mato Grosso do Sul. Ele veio se conhecer e tal. E eu disse, filho, então em julho ela vai lá visitar ele, os familiares dele. E eu disse, filho, então vamos já repensar a nossa viagem para o fim do ano, próximo de janeiro, né? Então a gente vai a Porto Alegre, porém via Campo Grande. As minhas irmãs em casa não precisam visitar. Infelizmente aquela outra ficou de fora e vai ficar talvez. Então iremos a Porto Alegre e aí a gente vai para Cuiabá. Depois lá para Tangará da Serra. Ela gostou, então já estamos replanejando. E vai dar tudo certo? A gente não sabe, mas o que eu quero dizer assim, que a gente faz um planejamento e as pessoas dizem assim, a gente fala planejamento, Deus faz outro. Eu não acho que Deus fica planejando uma vida para nós. Nossa vida às vezes é tão frustrante que eu não acho que um Deus ia planejar isso. São coisas que acontecem no dia a dia, é normal, você planeja uma coisa e o mundo gira, né? O mundo não está preocupado com a gente. Tem tanta coisa no meio que pode acontecer e até uma pessoa me disse assim, de repente você se livrou do pior. Eu também tinha pensado nisso, de repente você vai lá, vai ser assaltado. Você não pode pensar nisso, você tem que pensar na viagem e pronto. Que nem uma ocasião deu um acidente de avião e morreu um casal de namorados. E o pai da moça disse, olha, eu paguei essa viagem para eles que iam fazer, eu paguei para minha filha morrer. Não, ele não pagou para ela morrer, ele pagou para ela fazer uma viagem. Mas a vida é imprevisível, nós não temos como planejar. Eu ganho um número X por mês, recebo um valor em reais, tanto. Eu posso planejar meu dia a dia, meu mês, em cima desse valor que eu ganho. Não tem muito como ganhar menos, a não ser que eu fique doente. Por exemplo, eu fiquei doente nas férias, então eu não perdi muita coisa, porque eu ganho adicional no turno e hora extra. Então, se eu não trabalhar, eu ganho só o salário. Então, o meu salário é o dobro que eu recebo do que é o normal, por causa da hora extra adicional no turno. Então, se eu ficar doente e não trabalhar, eu vou ganhar menos. No caso, como eu estava de férias, eu não perdi nada financeiramente, porque eu não ia mesmo fazer aquelas horas extras, né? Então você não pode pensar assim, eu não sei do que eu me livrei. Não, você perdeu essa viagem. Você não pode pensar nessas fatalidades. Planeja a tua vida, segue em frente. E se alguma coisa não deu errado, a gente faz um planejamento em cima de algo que não tem como você prever. Você não tem visão do futuro, tem coisa que você não domina. Por exemplo, quando que eu ia imaginar que eu ia ter uma infecção urinária numa viagem, né? Quantas viagens eu já fiz, nunca aconteceu nada. Então uma colega me disse que talvez, porque eu estava com dor infecção na garganta, o meu sistema imunológico baixou muito. Pode ser, né? Mas a gente não sabe também, porque eu nem procurei saber muito, né? Porque já fiz tantas viagens, não teve nada diferente nessa, a não ser o estresse, que foi a viagem mais longa, mais demorada, mais embromada, né? E só isso, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para conversar com você, para você assistir esse vídeo, se tem algum problema, se quiser colocar nos comentários, de repente eu faço até um vídeo em cima disso, mas eu assisto muito vídeos assim de pessoas que têm câncer e que mostram sua vida, dia a dia. Então todo mundo, eu por exemplo tenho muita depressão, não sei se um dia eu vou ter câncer, mas eu tenho depressão. Eu colaboro, às vezes de vez em quando, com o Hospital de Câncer de Barretos, aqui que as mensagens fazem campanha, eu tento sempre colaborar. Mas se tivesse um dia uma entidade psicológica que fizesse uma campanha, eu iria colaborar mais com isso, porque eu não sei se um dia eu vou ter câncer, mas tenho depressão, tenho ansiedade, sou autista, né? Mas ajuda aquelas pessoas que se puder, mas não toma muito cuidado para não entrar naquelas campanhas falsas que aparecem muito assim, por exemplo, acho que a LBV, eles ajudam as crianças, né? Mas tem muito comércio, tem muita gente ganhando em cima disso. O que menos ganha são as crianças. Tenta então ajudar pessoas próximas a você, uma entidade bem mais séria, que não tem
todos esses benefícios, e tenta sempre ver o lado bom, tenta ser resiliente, tenta entender e procurar. Então, por exemplo, eu não assisto esses canais que pessoas têm câncer com medo que eu terei câncer. Não, eu vejo às vezes a vida, como é complicada, como às vezes a vida da gente é boa e a gente acaba complicando com preocupações desnecessárias. Então, ali quando eu estava naquela situação, porque em Carazinho lá, eu não falei para o médico que eu estava fazendo xixi nas calças, na cama, né? Só na cama, né? Porque eu dormia, né? Então, quando eu estava em casa, às vezes eu estava cansado, eu queria dormir, mas eu pensei, eu vou levar 30 minutos para dormir, provavelmente nesses 30 minutos eu vou ter que levantar e ir no banheiro, depois eu vou dormir, vou acordar molhado. Então, era uma situação muito desconfortável. Porém, aqui, quando eu cheguei, então, logo que eu cheguei na cidade, eu peguei todos os meus remédios, fui no postinho de saúde aqui no meu bairro, eu contei a história para ela, eu trouxe esse remédio aqui para a senhora me dar uma orientação a mais. Ela falou, não, o tratamento está certo. Mas dela me deu uma explicação, o que cada remédio fazia, tal, qual era o remédio mais importante, e já marcou um novo exame, era daqui a 10 dias. Então, quando terminou o tratamento, você vai lá, faz um novo exame de urina para ver se essa bactéria foi eliminada. E aí eu já pedi também o exame da próstata, porque como eu estava fazendo xixi, não, esse xixi que você faz dormindo é por causa da infecção, que você não consegue segurar. Então aí eu fiz já vários exames, tudo, descobrimos então que eu tinha uma pequena alteração na pressão, então daqui um dia eu vou voltar no médico só por causa disso, para ver como é que está. Então a vida, ela se apresenta e nós temos que viver, temos que saber navegar nesses mar de ilusões, digamos assim, coisas que você planeja, que a gente faz planejamento em cima de algo que a gente não conhece. Porque imagine que você herdou umas terras, e você vai fazer um planejamento para plantar trigo, ou seja, você não conhece a terra, então de repente aquela terra não é para trigo, tipo, seja lá para aipim, que seja, né? Então você tem que ir lá estudar. E a gente estuda a vida e não tem como, a vida não é previsível, você não pode. Você faz uma previsão em cima da tua condição financeira, do teu gosto, da tua saúde, tudo, mas tem coisa que não tem como você prever. Né? Então você tem que viver. E essas pessoas que têm câncer, por exemplo, a gente talvez tem muito mais chance de morrer antes do que essa pessoa que tem câncer, mas ela tem um problema sério que, se não dominar essa doença, vai levar à morte. Né? Então é realmente uma situação complicada. Eu vejo que tem muita gente que consegue trabalhar isso, eu tento aprender com isso e levar isso para o meu dia a dia para os outros problemas. Eu estou correndo atrás de um sonho que a vida inteira que eu quis ser isso, e eu não pude porque eu tinha problemas emocionais, eu tive uma infância muito complicada, com rejeições, e isso tive uma série de problemas, e eu passei a vida toda trabalhando no meu controle emocional, meu personal, para que eu conseguisse lutar pelo meu sonho. Hoje eu estou com 64 anos, estou apto a lutar pelo sonho, faz 3 anos que estou empenhado nisso, e estão começando a aparecer pessoas para me ajudar, mas talvez eu vá levar mais um ano, se eu conseguir, talvez eu nem consiga, né? Então, mas você tem que aprender a viver dentro disso, e essa é a ideia do vídeo, é ter essa conversa com você, talvez não te ensinando nada, mas para que você tenha uma iniciativa e você consiga fazer. E esse livro aqui é muito bom, eu recomendo a leitura. Eu disse assim, é uma leitura às vezes chata, às vezes difícil, às vezes o conteúdo, e ela é obrigada a usar os termos técnicos da medicina, então isso também dificulta, mas leia devagarinho, leia, nem que seja 2 páginas por dia, mas ele tem muita coisa para nos ensinar, não só sobre a morte, mas sobre a vida, que muitas vezes antes de você se preocupar com a morte, aprenda a viver, para depois, quando a morte chegar, você não ter tantos arrependimentos. Eu me lembro que um dia eu estava me preparando para visitar minha mãe, eu morava em Porto Alegre, e minha mãe morava em Carazinho, eram 300 e poucos quilômetros. Eu embarcava 19 horas de sexta-feira, chegava em Carazinho entre 22h50, e eu passava, então, aquela noite sexta, sábado, domingo, embarcava de volta. E quando estava preparando para visitar minha mãe, eu pensei, ela não pode reclamar da vida, porque ela foi pobre a vida inteira, mas ela se aposentou ainda com saúde, naquele momento fazia já uns 15 anos que ela estava aposentada, ela conseguiu viajar, ela ainda estava viajando, foi a Porto Alegre, foi visitar uns parentes, tudo, pelo Brasil onde foi, não, obviamente que não foi para Disney, que ela não tinha sessões, ela queria visitar locais da infância dela, pessoas que conheceu, e ela conseguiu. Quando eu cheguei lá, que estava conversando com ela me falou exatamente isso: filha, eu não posso me queixar da vida, porque apesar de ter sido pobre, me aposentei com saúde, consegui visitar todo mundo, então se eu morrer, eu vou morrer feliz. E ela morreu, digamos, acho que 10 anos depois dessa conversa, ou um pouco mais, e a última vez que estive com ela, ela repetiu aquilo, então ela já estava doente, estava doente, não tinha mais muita expectativa de vida, e quando a gente se abraçou, ela me deu um abraço muito forte, e eu pensei, ela sabe que esse vai ser nosso último abraço, porque eu morava a 1.600 quilômetros de distância, e de fato, 15 dias depois ela faleceu,
maneira bem rápida, né? E, então, seria legal se a gente conseguisse fazer o que a minha mãe fez, mesmo que você não tenha grandes recursos financeiros, mas teve uma vida boa, conseguiu viajar, conseguiu dizer assim, eu gostei da minha vida, né? Hoje eu posso dizer assim que não. Se eu morresse hoje, eu dizia assim, não gostei da minha vida. Eu consegui adquirir conhecimentos que eu queria, mas ainda não realizei meus sonhos. Mas eu tenho 64 anos, eu me sinto saudável, tem doenças que a gente não tem como prever. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que espirrar, acho que aqui tá, o clima está muito ruim, faz espirrar muito. Então essa é a ideia do vídeo, hoje uma conversa com vocês sobre os problemas da vida, motivando a você a buscar o que você tem de melhor, manter paciência, manter a calma e vamos continuar vivendo. Então, de repente, a gente se encontra num próximo vídeo e gostaria muito de receber um comentário seu, saber o que você achou do vídeo, como é que está a tua vida, até se você quisesse que eu falasse sobre algum problema, falasse, que eu leio muito. Agora eu estou relendo esse livro aqui, 16 Leis de Sucesso. Eu acabei de ler Inteligência Positiva. Esse aqui é Inteligência Positiva, esse aqui eu ganhei de presente de um professor. Esse aqui é o primeiro livro que eu comprei, por indicação do meu amigo. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo, que o meu analista não quer dar paciência, vou ter que esperar. Então, pessoal, gratidão mesmo. Te aguardo no próximo vídeo.